Olá, amada igreja, meu nome é Celeste Mensa, para quem não me conhece. Nós estamos mais fazendo um vídeo nesses tempos tão diferentes que como igreja temos nos conduzido, porque nada impede a obra do Senhor. Que bom que nós temos todos estes meios de comunicação para que a palavra do Senhor quebre barreiras e chegue até lugares que talvez não esperávamos. Mas como as coisas do eterno são assim, a gente tem que se adaptar a todo esse processo e acompanhar junto com o Espírito Santo. Muitos de vocês receberam hoje o convite do nosso tema de hoje, quando o que Deus diz não faz sentido. Eu não sei se algum de vocês já viveu essa experiência de receber um ensinamento, uma palavra do Senhor, alguma promessa da parte dele e a gente não compreender muito bem o que Deus quis dizer. Isso pode ser muito mais comum do que você imagina. E por momentos a gente tem pode se confrontar com essa realidade. Na palavra de Deus, nós encontramos muitas coisas que às vezes são bem difíceis de entender. Ela é muito rica e não dá às vezes para pretender saber tudo o que está ali. E nós temos também algo que nos joga em contra, e é que Deus é Deus e nós somos humanos. Então isso acontece que possamos em algum momento não compreender algumas coisas que o Senhor está nos falando e está nos dizendo. Por isso hoje o nosso tema é quando o que Deus fala, quando o que Deus diz não faz muito sentido. Então, antes de entrar nesse tema, também nós temos que lembrar que às vezes a nossa humanidade, ela também tem assim a tendência a tentar explicar as coisas, achar um jeito melhor. É muito fácil quando a gente quer explicar algo ou dar uma solução quando você está de longe. Quando você está de perto ou vivendo a situação é outra coisa. Então nós temos que entender que tudo que está escrito, tudo que está na Bíblia, talvez a seu critério poderia ter sido melhor. Mas foi como aconteceu. Isso é o bom da palavra do Senhor. Ela nos mostra os fatos da forma como aqueles que escutaram a voz de Deus, obedeceram, deu certo. Também mostra aqueles que não escutaram a voz de Deus, que não obedeceram, deu errado. Então são planteamentos muito interessantes que nos permitem hoje, para nós como igreja, uma grande vantagem. Termos esse livro que registra erros, acertos, palavras, ações, tudo isso, para que hoje nós possamos ser cada dia mais, nos parecer um pouco mais com o que Deus quer formar na sua igreja. Nós também temos essa grande desvantagem. Deus é Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é Deus. Então, ter a ousadia de talvez tentar chegar ao nível do Senhor, achando que podemos saber tudo, é algo que é melhor nem fazer, porque podemos nos desviar e podemos também entrar num terreno que é melhor não entrarmos. Para entrar já um pouquinho na introdução do nosso tema e poder compreender um pouco o que hoje vamos estudar através da Bíblia, vamos lembrar alguns personagens assim que em momentos escutaram a voz do Senhor, que deu uma instrução para eles e que, se nós avaliarmos a situação, era assim meio que não fazia muito sentido. Então, por exemplo, vamos com a vida de Moisés. A vida de Moisés está cheia disso. Vamos ver um ponto na história só. Quando ele está saindo do Egito, está conduzindo o povo, chega num ponto em que eles se dão conta que os egípcios estão perseguindo eles. Isso criou uma angústia muito grande em todos, não somente em Moisés como no povo, que Moisés, vendo o povo desesperado, ele começou a animar o povo, ele começou a motivar, ele começou a tentar levar eles a compreender tudo isso do jeito espiritual, como muitos dos servos de Deus faríamos com nossos discípulos em tempos de dificuldade. Aí ele, a parte de explicar e de motivar, ele começa a orar, a clamar e coloca o povo para clamar. Nesse momento que eles estão clamando, Deus fala a seguinte resposta em Êxodo 14:15, para quem quiser buscar e acompanhar também este estudo. Ele fala assim para eles: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Você já pensou Moisés dizendo: tá, marchemos. Para frente está o mar, para trás estão os egípcios. É para frente. E o que eu vou fazer com o mar?
Então eu imagino, né? Eu não sei, eu me coloco eu nesse momento, tendo toda uma situação com um povo grande me seguindo, crianças, jovens, anciãos, todos com suas coisas. Acreditando no que eu ensinei. Estamos indo, Deus vai nos dar uma terra nova, boa. Aí começa a nos seguir para nos matar. Aí o único lugar que nós temos para ir é o mar. Mas o mar vai fazer o quê? Vamos morrer todos, não temos barcos, porque que seria a lógica? Ah, temos barco, vamos subir nos barcos e vamos embora nos barcos. Não tinha barco, não tinha nada. Não tinha nem madeira, nada que pudesse servir nesse momento para eles fugirem. Tinha só água e tinha a vara. E aí Deus fala para ele, pega a vara, levanta a vara, diz para ele, né? Ergue, estenda as tuas mãos com uma vara sobre o mar e abre-o. Você já pensou o que passou pela cabeça de Moisés? Eu acho que era uma luta assim bem forte, mas a fé se manteve e ele viu o grande milagre. Então, nós estamos vivendo nesses exemplos com a teoria do absurdo, de algo que você não consegue compreender. Hoje nós entendemos porque estamos vendo o depois, estamos vendo o resultado, mas a vivência que teve Moisés e o povo é outro olhar, é outra história, é bem diferente. Porém, contemplaram um grande e extraordinário milagre da parte de Deus, fruto da obediência. Outro exemplo que nós podemos trazer hoje é com o profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi quem ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul, ele errou e Deus tirou ele do reinado e colocou outro em seu lugar. Aí Deus manda Saul para buscar o seu ungido na casa de um senhor chamado Jessé. Aí ele chega lá, imagina, chega na tua casa um profeta falando, um dos teus filhos vai ser rei. É claro, você vai buscar aquele que tem todas as características para ser rei. Aquele que tem a estrutura, e aquele não podia ser qualquer rei. Ele tinha que ser alguém que também fosse lutador de guerra, forte, que pudesse inspirar respeito. E tudo que um rei, nós achamos, teria que ter. E aí, claro, o Jessé pegou o primeiro, que foi a Abinadab, e colocou diante dele. Quando ele viu Eliabe, foi o primeiro filho, Eliabe. Quando ele viu Eliabe, ele pensou o que você e eu pensaríamos. Aí está o rei. Não busco mais. Nossa, foi molesta rapidinho. Olha aí o cara. É grande, fortão, é o homem. E aí o Senhor falou para ele em Samuel, né? 1 Samuel 15, que é onde está este grande ensino. 1 Samuel 16, que é onde está este grande ensino. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente este é ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Aqui vemos Deus mais uma vez surpreendendo. Primeiro era a vara e o grande mar na frente, e agora era a aparência. Não se deixe deslumbrar com o que parece bom, com o que parece ótimo, perfeito, e é isso que Deus vai me dar. Porque o ser humano tem a tendência a escolher aquilo que é bom. Ninguém vai escolher o errado, ninguém vai querer aquilo que é feio, ou que parece meio para acabar. Quase ninguém. Só se fosse uma instrução de Deus específica para você fazer aquilo. E aí Deus fala para Samuel, não é ele. Aí passa o segundo, que é Abinadab, também não. Aí passa o terceiro, que é o Sama, também não. A Bíblia fala que passaram 7 filhos. O mais engraçado que eu acho que já ele fala assim, diz Samuel ao Jessé, acabaram os moços? Tipo assim, cadê a coleção de reis? Claro, eu imagino que o pai começou a apresentar o mais possível, foi diminuindo. Aí quando ficaram sem opções, ele fala assim, meu Deus, e agora? Acabaram os jovens. Eu não entendo, Senhor. Você me mandou que era aqui, que era um deles. E não estão ali. E já não aconteceu com você isso? Ir lá buscar, achar que sim, está tudo pronto. E você pensar que tudo que estava como possibilidade, ali não era onde estava a bênção do Senhor.
E aí ele faz essa pergunta, né? Estão todos aqui? Aí ele fala, não, falta o menor. Ele fala assim, falta ainda o menor, que está apacentando as ovelhas. E ele fala assim, mas manda chamar ele, porque a gente não vai começar até ele chegar. Aí ele chegou e ele fala a Bíblia que ele era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. Mas era muito jovem. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é esse. Mais uma vez Deus surpreende. Mais uma vez Deus quebra esquemas. E isso que Deus quer fazer quando Ele quer falar para nós. Ele quer quebrar os nossos esquemas, Ele quer quebrar as coisas que muitas vezes nós pensamos que é pelo nosso olhar, pelo que aparentemente parece bom e agradável. Não se deixe enganar. Então assim, chegou Davi, um jovem, sério, menino, pastor, inexperiente. É sério isso? Esse é o rei? Pois é, todos hoje sabemos até onde Davi chegou e o processo que ele viveu. Então, Deus não errou também aí. Lembrando também de outra situação, foi quando Josué, que foi quem depois da morte de Moisés, ele conduz o povo para entrar na terra prometida. E aí então chegam com aquele momento se encontrarem com Jericó, uma cidade cheia de muralhas. Como vamos entrar por essa cidade? Tá tudo cerrado, fechado, tá tudo cercado, não tem como entrar. Muralhas altas, não são os tempos de hoje. A gente hoje tem o drone que vai voar, faz o reconhecimento, tem armamento pesado para quebrar e derrubar muralhas. Nós estamos falando numa época muito diferente. Eles tiveram que mandar espiões para ver a terra, que deram um informe terrível, pior, aumentaram mais as possibilidades de fracasso. Eram gigantes, era um povo grande, forte, tem gigantes perto, a gente vai morrer. Então assim, frente àquela resposta de Deus, qual foi? Olha a resposta. Aí Deus manda Josué falar assim, vai dar 7 voltas ao redor das muralhas. Você já pensou dar 7 voltas ao redor das muralhas? Você sabe a distância que esse povo teve que andar? O quanto eles caminharam? O povo, crianças, velhos, sacerdotes, todo mundo andando 7 dias, todo dia. E o último dia foram 7 vezes. E depois de finalizar a última volta, os sacerdotes tinham que soar a trombeta e depois da trombeta todo mundo tinha que gritar. É sério isso? Os muros iam cair pelo grito e o som da trombeta? Foi isso mesmo que aconteceu. Eu imagino as pessoas que estavam acima da muralha, talvez tem aqueles vigias, né? Olhando aquele povo, dando volta. Gente, isso é de doido. Isso de doido. Quantas coisas Deus manda fazer pela fé, o jejum, vigília, vamos nos ajoelhar, vamos levantar as mãos, fazer um louvor. E tem tantas pessoas achando ridículo, desnecessário, exagerado. Quantos talvez acharam aquela nossa oração a igreja inteira orando aqui no Brasil, um dia que a gente fez um jejum. Ai, mas não aconteceu nada. Aconteceu sim. Houve uma unidade espiritual. Uma unidade que unificou, aproximou e nos permitiu jejuar. Pessoas que nunca oraram e buscaram o Senhor, tenho certeza, se reuniram nesse tempo. Essas ferramentas espirituais, por mais que elas pareçam um pouco absurdas, lembre-se, Deus trabalha no absurdo, porque no espiritual, no plano divino, fora daquilo que nós conhecemos e nós sabemos. É tipo assim, nós somos como aquele grande, você sabe aquele bastidor que é para fazer bordado, que você fica bordando? Eu tenho uma história que eu lembro muito, eu já contei para alguns de vocês, na época que a minha filha mais velha, ela estava com 3 anos, nós estávamos andando pelo shopping. E claro, ela estava andando, tudo bem tranquilo, e de repente ela começou a querer que eu pegasse no colo e levantasse ela, que ela não queria andar mais. Nesse momento eu tentei fazer aquilo que as mães costumam fazer, tentar, contornar a situação para ela continuar andando. Eu não ia carregar ela o resto do shopping, ela tinha 3 anos, eu estava com um bebê no carrinho também.
Daí então eu comecei a tentar dar todas as opções e falar para ela. Aí no último eu insisti, falei, mas para que você quer que eu leve você? Você tá pesada. Ela falou assim, mãe, eu tô cansada de olhar para os pés. Eu fiquei pensando, eu não quero ver mais pés e sapatos do joelho para baixo. Aí eu fiquei assim, tadinha, claro, eu me localizei ao nível dela. O nível dela era baixinha. O que ela conseguia enxergar era muito limitado. E o shopping estava cheio de muita coisa linda, tinha muita luz, tinha coisa que chamava muito a atenção. E ela não queria se perder de nada. Quando você quer ter uma visão de algo, você precisa estar em um nível alto para poder enxergar direto. O problema nosso é que a nossa visão, ela se sujeita à nossa humanidade. E a visão de Deus é diferente. Deus falava comigo assim, você quer ver do meu jeito? Suba no meu colo e olhe desde a minha visão. É como o exemplo do bordado, da pessoa que faz bordado com aquele bastidor, que é o exemplo que eu ia colocar inicialmente. Tem outra historinha que eu conheci de uma criança que ela estava brincando no chão e a mãe estava fazendo aquele bordadinho, todo bonitinho, ela sentadinha ali. A criança de repente olha para cima, porque queria falar alguma coisa para a mãe, e viu o bordado. Mas ele começou a falar, mãe, que coisa feia, eu não entendo nada. Você está fazendo isso? É horrível. Aí a mãe, como não tinha enxergado a criança, ela só seguiu bordando, ela falou, nossa filho, como assim é lindo, tem cores, tem bastante coisa bem definida, é precioso. Aí ele falou, mãe, mas como vai ser assim? Tem um monte de nós, tem cor com cor, mas tá tudo misturado, não consigo ver nada. Tem fio para um lado, tem fio para o outro lado. Quando a mãe começou a ver que a explicação que ela estava dando era diferente, aí ela percebeu que a criança estava olhando era da parte de trás do bordado e não da parte da frente. E nós poderíamos falar da mesma forma. A perspectiva de Deus é totalmente diferente. A visão de Deus, o olhar de Deus, ele está desde uma visão maior, desde um plano espiritual. Para nós poder olhar, entender e compreender, nós temos que nos colocar ali no colo de Deus. Desde a perspectiva espiritual, do contrário, não vamos entender nada do que o Senhor está falando para as nossas vidas. Hoje nós vamos ver 3 pontos importantes, e cada um tem 3. Eu chamei o 3 de 3, 3 de 3. São 3 pontos importantes que nós temos que considerar neste tema que nós estamos estudando hoje. O primeiro ponto é este. Lembre-se das 3 coisas importantes que nós temos para ouvir a voz de Deus. Bem básicas, fundamentais e conhecidas por todos. A primeira é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a única que nós precisamos para poder receber a mensagem. Tudo está ali. Se você não sabe o que fazer, está escrito. Se você não sabe o plano de Deus, você não sabe o que Ele quer, está aqui. Está na Bíblia, está clara. Deus deixou para nós. Cristo fortaleceu ainda mais. A palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ou 17, ela diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda a escritura de Deus é inspiração de Deus. E é proveitosa para quê? Para ensinar, para rearguzir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem seja quê? Preparado para tudo, instruído perfeitamente para toda boa obra. A palavra de Deus é completa. A palavra de Deus, ela mesma fala num salmo o que ela é. E é interessante quando a gente lembra disso, porque quando nós temos claro a função da palavra do Senhor, é muito mais fácil poder realmente viver de acordo com o que a própria palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela foi enviada para nos dizer assim claramente as coisas. E no Salmo 19, podemos lembrar isto, versículos 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, e mais doces do que o mel que goteja dos favos. A palavra de Deus, ela vai nos inspirar, ensinar e ajudar em todo o processo para compreender o plano de Deus. A segunda coisa importante que nós temos, a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está em 1 Coríntios 2,16. A mente de Cristo é necessária porque lá em Romanos 12,2 fala que nós temos que renovar nossa mente para que possamos compreender que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Se a gente não tem a mente de Cristo, se nós renovamos todo dia para que possamos ajustar nossa mente aos pensamentos do Senhor, vamos sempre estar confundindo o que o Senhor está falando para nós. E o terceiro que nós temos ao nosso favor é a guia do Espírito Santo. Quando Cristo estava indo embora, ele falou assim: há tantas coisas que ainda quero lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não era o tempo para eles saberem isso. E aí ele falou isso: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não vai falar qualquer coisa. Ele vai falar o que ouviu e anunciará ainda o que está por acontecer. E principalmente, ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Uma das funções claras do Espírito Santo, uma das funções claras dele é glorificar a Deus. O Espírito Santo não está em função do Filho de Deus só para cumprir as ordens dele ou fazer ele feliz. É para que a glória de Deus seja manifesta através de todas as coisas e através das nossas vidas. O Espírito Santo, ele vai ensinar o que o Senhor quer que nós saibamos. Ele vai nos guiar, ele vai nos revelar, porque a Bíblia fala que a gente não recebeu o Espírito do mundo, que nós recebemos o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo, para que possamos compreender pelo Espírito o que nos foi concedido de forma gratuita, o que Ele nos deu. Então é através do Espírito, ao meu Espírito, que a coisa funciona. A vida cristã, ela não pode ser conduzida pela parte emocional. Isso vamos falar um pouquinho mais para frente. Então esse é o primeiro 3 de 3, né? O que nós temos ao nosso favor, o que nós temos para entender a palavra do Senhor, a mensagem, o que Deus falou. Temos a palavra, temos o Espírito Santo e temos a mente de Cristo, essa mente renovada por Deus. O segundo que nós temos que fazer é lutar contra 3 coisas. 3 coisas que sempre vão estar em contra do que Deus quer falar para as nossas vidas. A primeira é o mundo. Todos os grandes desafios, tendências, quantidade de informação que estamos recebendo, temos que ter um bom filtro. Lembremos que esses 3 pontos anteriores, a palavra, a mente de Cristo e o Espírito Santo, são essenciais para isto. Porque nós temos tanta informação, tem tanta pessoa mostrando tanta coisa que você fica assim, qual que é a verdade? O que é que vai acontecer realmente então? Se uns falam uma coisa, outros falam outra. Às vezes nem na mesma igreja se colocam de acordo para ter uma teoria clara ou uma definição clara doutrinal. Nós vemos tantas divisões nesse aspecto do conhecimento que às vezes para o Filho de Deus é tão difícil discernir e entender. Por isso nós temos que ter muito claro da parte do Espírito Santo, de Deus, tudo que Ele está tentando nos ensinar nesse tempo. Então nós temos o mundo. O mundo que ele tem seus desafios, tem sua pressa também, porque agora o mundo parece que quer levar você rapidinho para fazer tudo. E o mundo muda, isso já está mais do que claro nesses tempos. O mundo muda e quer arrastar tudo junto. Nós temos que ter cuidado com isso. O segundo ponto para lutar, que vai impedir você entender, é o inimigo.
ela não podia ficar por fora. Ele vai manipular. Lembre-se que quando ele teve esse encontro com Jesus, depois dos 40 dias do jejum, ele tentou usar as escrituras para manipular, para colocar Jesus numa situação ali de briguinha, ou sei lá. O inimigo conhece as escrituras. Ele quer nos enganar e ele pode nos enganar. Aliás, a própria palavra de Deus fala que nos últimos tempos viriam enganadores. E que iam enganar até os escolhidos. Igreja do Senhor. Precisamos abrir os olhos, precisamos estarmos atentos, precisamos ter os sentidos espirituais exercitados para compreender as coisas que o Senhor quer falar para nós. E o terceiro, que nós temos que enfrentar para entender o plano de Deus, somos nós mesmos. Sim, nós mesmos. Eu acho que somos os mais difíceis de enfrentar. Nós temos duas coisas para enfrentar aqui. Nós temos as emoções e nós temos a mente. Nós temos que lutar contra o que estamos sentindo. Eu posso estar desanimado, cansado de orar, cansado de esperar, cansado de ir à igreja. Isso pode ir nos deixando apáticos, indiferentes. Cuidado. Isso lhe afasta do plano de Deus para a sua vida. Desistir não é opção de Deus. Ele não quer uma igreja isolada, afastada dos seus pastores, dos seus irmãos. Ele não quer uma igreja isolada. Nós estamos isolados por causa do que estamos vivendo. Mas o Espírito Santo está nos aproximando, mas não podemos dizer, ai, que bom ficarmos assim, que legal, a gente não precisa sair para lugar nenhum. Cuidado. Cuidado com esses pensamentos de ficar assim naquela comodidade da casa, para não fazer nada e não sair. Nós temos que estarmos atentos a estes tempos. E temos os pensamentos. E nós temos que lidar muito contra o que nós estamos pensando. Pensamentos como, para que eu estou orando? Veja, orei, clamei, jejuei, busquei e não aconteceu nada. Eu acreditei a palavra que ele me deu e parece que não deu nada. Porque nós queremos que tudo seja já, rápido, de uma vez. Cuidado! Isso pode levantar barreiras mentais e dureza de coração. Isso é letal para a nossa vida de fé. Sempre você precisará de algo extraordinário para acreditar. Se a sua vida se movimenta pelas emoções ou pela lógica. Aí começamos a querer avaliar o sermão. Aí começamos a falar, isso eu já vi. Isso já me ensinaram. Sim, eu já sei. E começamos a ficar numa dureza, numa frieza espiritual. Começamos também a criticar o sermão, o louvor, o ministro do louvor, o irmão, a pregação, o testemunho, tudo. Parece que nada satisfaz. Quando nada satisfaz, me desculpa, o problema está em seu coração. Ou as emoções tomaram conta, ou a mente tomou conta. Porque o Espírito Santo, ele renova cada dia. Ele surpreende até com as coisas pequenas. Ele dá um jeito de falar. Ele enternece, ele comove, ele leva a interceder, a orar. Não a ficar com ódio, com raiva, incomodado, irritado. Isso não vem do Espírito Santo. Então, se o seu coração está assim, é um alerta, é um sinal. Porque por mais que Deus pode falar, o pastor pode dar a super, hiper, mega pregação. Para você vai ser chata. Pode fazer o super evento do ano. Para você vai ser ridículo, insignificante. Eu já vi isso, para que eu vou lá? O problema está no nosso coração. Nós temos que guardar o nosso coração. Para que ele não impeça que a voz de Deus chegue e possamos entender. E o último das três, dos três. As três possíveis coisas que acontecem quando eu busco a resposta em Deus. Quando você vai e ora, quando você vai e afasta seu tempo, clama, busca o Senhor, você se guarda, você se santifica, você pede perdão, está pronto para receber aquilo, pode passar três coisas. Isso é muito importante, tome nota disso.